Olá, queridos, tudo bem? Bom dia. Olha só, como as nossas aulas, duas aulas são remotas e a terceira aula é o Meet, então eu estou gravando esse vídeo só para explicar para vocês uma mudança nessa semana, tá bem? Então vocês vão começar assistindo hoje a videoaula sobre o Egito. Finalmente, nós chegamos aí nesse assunto que vários de vocês estavam esperando. Então, vocês vão assistir a videoaula do Egito. Amanhã vai ter outra parte falando sobre o Egito também e que vai ajudar vocês a realizar o trabalho interdisciplinar, tá bem? Na quarta-feira, quando nós tivermos a nossa aula Meet, que nós vamos conversar, que a gente vai se ver, aí nós vamos falar sobre essas civilizações antigas que nós começamos a falar na semana passada, a Mesopotâmia, a Fenícia e o Império Persa. E vamos falar também sobre o Egito Antigo, porque essas civilizações elas estão todas acontecendo ali na região do Crescente Fértil, mais ou menos no mesmo período, tá bem? Então, só para vocês acalmarem assim o coração de vocês, que nós vamos esclarecer todas as dúvidas, vamos falar um pouquinho sobre as cidades-estados, vamos falar um pouquinho sobre o Império Persa, e vamos falar também sobre as novidades que vocês estão aí estudando sobre o Egito, tá bem? É só para acalmá-los e para vocês não acharem que a gente já passou para um novo conteúdo. Na verdade, todo esse conteúdo está falando do mesmo lugar e está falando de mais ou menos os mesmos períodos. Então, a gente vai observar sempre as semelhanças, as diferenças entre essas civilizações que são tão importantes para o desenvolvimento de toda a história da humanidade, tá bem? Então, assistam a videoaula sobre o Egito. Amanhã tem mais falando sobre a religião, falando sobre a escrita, falando sobre a mumificação, tá? Essas atividades, essas duas videoaulas vão ajudá-los no desenvolvimento das atividades do trabalho, tá? E, inclusive, essa aula de hoje, ela fala sobre a sociedade egípcia, que é o tema do trabalho de vocês, tá bom? Então, assistam e as dúvidas que vocês tiverem sobre esse conteúdo ou sobre o conteúdo que a gente começou falando das primeiras civilizações na semana passada, a gente vai esclarecer na nossa aula Meet, que vai ser bem legal, tá bom? Então, bom trabalho e dediquem-se aí a essa atividade, tá bom? Beijo da Pro, gente!